O que exatamente eles viram? Um casal britânico que por anos sonhou com a exuberância tropical do Brasil, finalmente conseguiu realizar a viagem de suas vidas. Durante a jornada, eles se viram em um turbilhão de emoções, um emaranhado de confusão e encanto enquanto experimentavam o abismo cultural entre a Inglaterra e o Brasil. Mesmo assim, estavam aproveitando cada momento. Foi então que, enquanto caminhavam para um ponto turístico, eles testemunharam um ato, o gesto de uma criança na rua que desafiou tudo o que eles pensavam saber. Ao verem aquela cena, o casal inglês ficou completamente perplexo, incapaz de compreender. Eles se viraram para os brasileiros ao redor perguntando: com licença, o que aquilo significa? Ao ouvirem a explicação, a incredulidade tomou conta de seus rostos. Chocados, eles exclamaram: isso é inacreditável! O casal, de queixo caído, continuou seu caminho, apenas para se deparar novamente com crianças na rua. A esposa, vendo a mesma cena se repetir, pegou seu celular e gravou. E aquele vídeo, um clipe de meros 7 segundos, viria a ter um impacto gigantesco em sua vida. O que exatamente aconteceu com ela? E que cena surpreendente foi essa que o casal britânico testemunhou? Vamos descobrir juntos agora. Grace era uma mulher inglesa na casa dos seus 50 anos que desde a mais tenra infância, nutria uma paixão avassaladora por plantas. A alegria de seus fins de semana era insistir para que seus pais a levassem a jardins botânicos. Desde pequena, ela fora cativada pela beleza das flores, árvores e folhagens. Observar o crescimento das plantas e a dança das estações era sua maior felicidade. Uma visita em particular, no entanto, marcou sua alma para sempre, o Kew Gardens em Londres. Aquele jardim, um patrimônio mundial da Unesco, era um santuário para ela. Mas foi lá que Grace teve uma experiência que mudaria sua vida, o encontro com a estufa de plantas tropicais. Ao entrar naquele domo de vidro, o ar denso e úmido, carregado com o perfume de terra molhada e flores exóticas, a transportou para outro mundo. As folhas gigantescas, as cores vibrantes, a cacofonia de vida pulsante, aquilo era a antítese da contida e organizada paisagem inglesa. Naquele momento, a beleza serena dos jardins europeus foi subitamente ofuscada pela paixão crua e indomável da flora tropical. Para ela foi como abrir a porta para um novo universo. Anos depois, já na universidade, Grace se deparou com um documentário sobre as paisagens do Brasil, com foco nos projetos de Roberto Burle Marx. As imagens do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e dos jardins sinuosos e orgânicos que ele criava atingiram com uma força avassaladora. Aquela beleza, aquela harmonia caótica, aquela fusão perfeita entre a intervenção humana e a exuberância da natureza tropical, superava em muito qualquer coisa que ela já havia sentido em Kew Gardens. Abalou o coração de Grace profundamente. Naquele instante, o fascínio adormecido pela natureza selvagem despertou, e um desejo intenso brotou em seu peito. Um dia, ela precisava ver aquilo com seus próprios olhos. No entanto, a realidade, como sempre, não era tão simples. Os anos passaram em um piscar de olhos. Emprego, casamento, a criação dos filhos, a vida a engoliu em sua rotina implacável. O sonho de visitar o Brasil e seus jardins tropicais foi gradualmente se apagando, empurrado para um canto esquecido de sua mente. No dia a dia, ela raramente se lembrava daquela emoção, daquele anseio. Até que um dia seu marido Theo de repente lhe fez uma proposta. Que tal uma viagem ao Brasil? Ele disse. As palavras a pegaram de surpresa e por um momento, Grace duvidou do que tinha ouvido. Curiosa com a sugestão repentina, ela pediu que ele explicasse. Acontece que um amigo de Theo havia planejado uma viagem ao Brasil, mas um imprevisto de última hora o impediu de ir. E assim Theo herdou as passagens de avião. Com um sorriso gentil, Theo disse: eu sei que você sempre foi fascinada por plantas tropicais, então pensei que poderíamos aproveitar esta oportunidade e ir juntos. Naquele instante, o coração de Grace disparou. Uma onda de gratidão e alegria a inundou ao perceber que Theo se lembrava de seu sonho de longa data. Com os olhos brilhando, ela respondeu: Theo, você se lembrou? Obrigada. Isso parece um sonho. Seus 2 filhos já eram adultos e independentes, vivendo suas próprias vidas.
Recentemente, o tempo que o casal passava a sós havia aumentado, trazendo uma nova sensação de liberdade e espaço mental. Nesse contexto, a proposta de uma viagem ao Brasil era tudo o que Grace poderia desejar. Ela aceitou sem hesitar. A paixão adormecida pelos jardins tropicais reacendeu com força total. Imediatamente, Grace correu para a livraria e comprou todas as revistas e livros que encontrava sobre a flora e as paisagens brasileiras. Sempre que tinha um momento livre, ela se perdia naquelas páginas, hipnotizada pelas fotos deslumbrantes. Cada imagem do Cristo Redentor abraçando a Baía de Guanabara, cada foto da floresta amazônica, cada desenho dos jardins de Burle Marx, só fazia crescer seu desejo de conhecer o Brasil. Assim, sua expectativa para a viagem se tornou quase insuportável. Finalmente, o tão esperado dia chegou. Grace e Theo, após uma longa jornada de quase 12 horas, finalmente aterrissaram no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Embora exaustos pela viagem, foi no aeroporto brasileiro que eles tiveram sua primeira e chocante surpresa cultural. Assim que pegaram suas malas, um funcionário do aeroporto, um homem corpulento com um sorriso que parecia ocupar metade do rosto, viu que eles pareciam um pouco perdidos. Antes que pudessem sequer pensar em pedir ajuda, ele se aproximou, pegou uma das malas mais pesadas das mãos de Theo e começou a guiá-los, falando um português rápido e animado que eles mal conseguiam decifrar. Bem-vindos! Precisam de ajuda? Onde é o hotel de vocês? Eu mostro o caminho do táxi. Grace e Theo se entreolharam, atonitos. Na Inglaterra, um estranho tocando em suas bagagens seria motivo para alarme imediato. A formalidade e o espaço pessoal eram sagrados. Esse gesto, tão natural para o brasileiro, pareceu-lhes invasivo e suspeito. A gentileza era tão efusiva que se tornou desconfortável. A caminho do hotel, o motorista de táxi não parava de falar, gesticular, fazer perguntas sobre suas vidas, sobre a rainha, sobre o futebol. Ao chegarem, ele ajudou a descarregar as malas e, para o espanto completo de Theo, deu-lhe um abraço forte e 2 tapinhas nas costas, dizendo: "Aproveitem meu Brasil." O casal ficou paralisado por um segundo. Um abraço? De um completo estranho? Aquela diferença abismal de comportamento fez os dois darem uma risada nervosa. O choque não era de hostilidade, mas de um excesso de calor humano que eles não sabiam como processar. Depois de se instalarem, eles seguiram para o Rio de Janeiro. O plano era passar alguns dias na cidade maravilhosa antes de explorar outras áreas. E a primeira parada, claro, tinha que ser a praia. Mas não uma praia qualquer. Copacabana. Ao chegarem lá, outra onda de choque cultural os atingiu, desta vez muito mais intensa. Grace havia lido sobre o Brasil, visto fotos, mas nada a preparou para a realidade. A praia era um universo de caos sensorial. A primeira coisa que notou foi o som, uma cacofonia de vendedores gritando "Olha o mate!" Biscoito Globo, música alta vindo de caixas de som, o barulho das ondas, as risadas, as bolas de altinha sendo chutadas com uma perícia impressionante. Era vibrante, mas para seus ouvidos britânicos, acostumados ao som suave das gaivotas e ao murmúrio distante das ondas, era ensurdecedor. E então havia a questão do vestuário. Ou a falta dele. Em uma praia inglesa as pessoas usam shorts, camisetas, talvez um maiô discreto. Em Copacabana, Grace sentiu-se vestida para um funeral. As mulheres usavam biquínis minúsculos, os famosos fio dental, com uma naturalidade e confiança que a deixaram boquiaberta. Homens de todas as idades e formas usavam sungas justas. Ninguém parecia se importar, ninguém julgava. Havia uma liberdade corporal, uma ausência de pudor que era ao mesmo tempo fascinante e profundamente desconcertante para ela. Ela sentia-se um alienígena, rígida e supervestida em meio àquela celebração desinibida da vida e do corpo. Theo, eles são todos tão expostos, ela sussurrou, tentando não encarar. Theo, igualmente chocado, apenas assentiu, os olhos arregalados. Apesar da estranheza, havia algo contagiante naquela energia. A alegria era palpável. Mesmo assim, Grace sentia uma pequena ansiedade.
A cultura de praia na Inglaterra era sobre tranquilidade e espaço pessoal. No Brasil, era sobre comunidade e proximidade. As pessoas sentavam-se muito perto umas das outras, conversavam com estranhos como se fossem velhos amigos. Era avassalador. O primeiro dia, que deveria ser um sonho, terminou com Grace se sentindo exausta, como se tivesse participado de um festival de música de 12 horas. Aquele dia foi uma batalha sensorial, uma experiência que ela sabia que um dia lembraria com um sorriso, mas que no momento, a deixava com uma sensação de estranheza e um leve arrependimento. Ainda assim, ela se recompôs, lembrando a si mesma: estou no Brasil. É para isso que viemos. Na manhã seguinte, Grace acordou revigorada, pronta para o segundo dia da viagem. Hoje, um destino ainda mais significativo os esperava. Ela e Theo iriam visitar o lugar que a trouxera até aqui, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Era o ponto alto de sua peregrinação. Só de pensar que veria com os próprios olhos as famosas palmeiras imperiais e a flora que Burle Marx ajudou a imortalizar, seu coração já acelerava de expectativa. Quando finalmente entraram no jardim, Grace ficou sem palavras. Diante dela, desdobrava-se uma cena que era a própria personificação da arte. O corredor de palmeiras imperiais, majestoso e imponente, parecia um portal para outro mundo. O verde profundo das folhas contrastava com o céu azul, criando uma pintura viva. O ar era fresco, preenchido pelo som de pássaros exóticos e o murmúrio da água. Era tudo o que ela tinha imaginado e muito mais. Enquanto caminhava completamente absorta, ela não conseguia parar de sussurrar: é inacreditável. É como entrar em outro universo. Havia lágrimas discretas em seus olhos. É este o jardim que vi naquele documentário, disse ela a Theo, a voz embargada de emoção. Mas vê-lo pessoalmente supera qualquer imagem. A estética dos jardins tropicais era radicalmente diferente da dos jardins ingleses. Era menos sobre controle e mais sobre celebrar a força da natureza. A estética brasileira, ela refletiu em voz alta, parece ter sido criada em reverência à própria natureza. Ela estava profundamente comovida, entregando corpo e alma àquela paisagem. Naquele oásis de tranquilidade, a beleza serena parecia lavar todas as suas preocupações. A sobrecarga sensorial da praia no dia anterior já havia desaparecido, deixando para trás apenas uma sensação de paz e contentamento. Depois de se deliciarem com o jardim botânico, o casal, com a alma renovada pela harmonia da natureza, decidiu seguir para o próximo destino. Theo, que também se interessava pela história e cultura do Brasil, queria muito visitar o bairro de Santa Teresa. Ele tinha lido sobre seus bondinhos, suas ruas de paralelepípedos e sua atmosfera boêmia. Grace, curiosa para ver um lado diferente do Rio, concordou animadamente. No entanto, para chegar lá, eles precisariam pegar um ônibus. Eles encararam isso como parte da aventura, uma chance de ver a cidade da perspectiva de um morador local. Grace, já tendo passado pelos choques do aeroporto, da praia e pela maravilha do jardim, secretamente esperava por mais alguma descoberta no transporte público. Mal sabia ela que estava prestes a testemunhar uma cena que a abalaria profundamente. Eles conseguiram pegar o ônibus certo e encontraram 2 assentos vazios. Sentaram-se lado a lado, abrindo um guia turístico para decidir onde almoçariam. Vamos comer feijoada, disse Theo, animado. Já que estamos aqui, temos que provar a comida tradicional. Grace concordou. Enquanto fechava o guia, cheia de expectativa pela próxima refeição, seu olhar casualmente varreu o interior do ônibus e pousou em uma menininha com uma mochila rosa-choque. Ah, no Brasil as crianças também usam mochilas como na Inglaterra, pensou Grace, com um leve sorriso. A mochila da menina tinha um design exclusivamente brasileiro, com personagens de desenhos animados que ela não reconhecia, mas a visão daquela pequena figura a fez sentir uma pontada de nostalgia. Grace achou essa pequena diferença cultural interessante. No entanto, sua curiosidade logo se transformou em estranheza e em seguida em puro alarme. A menina, que não devia ter mais de 8 anos, estava completamente sozinha. Ela se sentou em um banco, quieta, sem depender de ninguém.
Na parada seguinte, ela se levantou e desceu do ônibus com a maior naturalidade do mundo. Toda a sequência de ações foi tão corriqueira que os outros adultos no ônibus nem pareceram notar. Espere. O que foi isso? Grace se perguntou, o coração começando a bater mais rápido. A imagem de uma criança em idade escolar usando o transporte público sozinha era algo que ela não conseguia processar. Não era apenas uma questão cultural, para ela, era uma sensação que beirava o terror. Uma criança pequena sozinha em um ônibus. No Brasil? Isso era algo comum? Para Grace, aquela cena era inacreditável e aterrorizante por uma razão muito específica: as notícias internacionais. Antes da viagem, amigos e familiares a haviam bombardeado com avisos. Manchetes sobre a violência no Brasil, sobre os perigos das grandes cidades, sobre sequestros, dançavam em sua cabeça. A imagem que a mídia internacional pintava do Brasil era a de um lugar perigoso, especialmente para os vulneráveis. Ver aquela criança sozinha ativou todos os seus alarmes. Onde estão os pais dela? Ela sussurrou para Theo. E se alguém a levar? E se ela se perder? Suas perguntas se multiplicavam, e uma ansiedade crescente tomou conta dela. Na Inglaterra seria impensável. Uma criança sozinha em público seria imediatamente abordada por adultos preocupados, e a polícia poderia ser chamada. Os pais poderiam até ser acusados de negligência. A cultura britânica, obcecada com segurança e protocolos, não permitia tal coisa. Mesmo depois de chegarem em Santa Teresa e encontrarem um restaurante charmoso para comer a tão esperada feijoada, a mente de Grace estava em outro lugar. Theo estava animado, saboreando cada garfada, mas Grace mal conseguia engolir. A imagem daquela menina vulnerável, sozinha em um mundo que ela acreditava ser perigoso, havia lançado uma sombra sobre seu dia. Ela não conseguia desfrutar da comida. Mesmo enquanto passeavam pelas ruas pitorescas de Santa Teresa, admirando a arquitetura colonial e a vista deslumbrante, a preocupação persistia. Ela tinha vindo ao Brasil com a impressão de que, apesar dos problemas, era um lugar de gente calorosa e alegre. Os jardins, a praia, a música, tudo era maravilhoso, mas a cada vez que a imagem da menina voltava à sua mente, uma pontada de medo e julgamento a invadia. A aparente falta de proteção às crianças era algo que ela não conseguia aceitar. O segundo dia da viagem, que havia começado de forma tão sublime, terminou com Grace em um estado de dúvida e inquietação. No terceiro dia da viagem, Grace, ainda com uma sensação de desconforto, foi com Theo até a pequena pousada onde estavam hospedados em Santa Teresa. Era um lugar charmoso, uma casa antiga convertida, com um pátio interno cheio de plantas tropicais. Ao descerem para o café da manhã, a dona da pousada, uma senhora elegante e de sorriso fácil chamada Isabela, os cumprimentou calorosamente. Enquanto tomavam café, Grace olhava pela janela para a rua. E então ela viu de novo. Um menino, também com uniforme escolar e mochila, caminhava sozinho pela calçada. Um pouco atrás dele, um homem andava distraído, olhando para o celular. O homem não prestava a menor atenção na criança. Para Grace, ele era apenas um estranho qualquer, um perigo em potencial. Ela franziu a testa. A cena do dia anterior voltou com força. Se fosse apenas ontem, poderia ter sido uma coincidência, talvez os pais da menina estivessem atrasados. Mas ver a mesma coisa em 2 dias seguidos, em lugares diferentes, solidificou uma conclusão terrível em sua mente. Será que o Brasil é um país onde a proteção infantil é uma ideia fraca? Grace compartilhou seu pensamento com Theo. Olha, outra criança sozinha. E aquele homem atrás dele nem está prestando atenção, disse ela. Theo olhou na direção que ela apontava. Depois de observar por um momento, ele disse com uma expressão confusa, é verdade. E se aquele homem for perigoso? O que ele vai fazer? Será que no Brasil ninguém se importa em proteger as crianças? Grace balançou a cabeça vigorosamente. Ela sentia exatamente a mesma coisa. Tinha vindo com a imagem de um Brasil perigoso, mas também com a esperança de que essa imagem fosse exagerada. Os jardins, a arquitetura, a comida, tudo era excepcional, emocionante.
Mas cada vez que via uma criança sozinha, a ansiedade voltava. A aparente indiferença dos brasileiros em relação à segurança de suas crianças era algo que ela não conseguia conciliar com a cultura calorosa que estava experimentando. Seu fascínio pelo Brasil estava sendo abalado por essa questão. Até ontem, Grace estava exultante por estar em contato com a cultura brasileira, mas agora a dúvida e a inquietação dominavam seus pensamentos. As crianças deste país estão realmente seguras? Ela se perguntava. Sua mente estava em um caos. Foi nesse estado de espírito que ela se aproximou de Dona Isabela, que estava arrumando algumas flores em um vaso. Grace sentia um respeito pela elegância e pela gentileza daquela mulher. Talvez ela pudesse explicar. Dona Isabela começou Grace, tentando formular a pergunta da maneira mais educada possível. Eu preciso perguntar uma coisa. No ônibus ontem e na rua hoje eu vi crianças em idade escolar andando sozinhas. Por que no Brasil os adultos não protegem as crianças? Vocês têm uma cultura tão linda, uma hospitalidade tão calorosa, mas por que esse cuidado não se estende às crianças? Suas palavras estavam carregadas de genuína perplexidade e preocupação. Dona Isabela ouviu com atenção, sua expressão se suavizando. Ela terminou de arrumar as flores, virou-se para Grace e, para sua surpresa, fez uma pequena reverência. Obrigada, minha querida, disse a dona da pousada. Obrigada por, mesmo durante sua viagem, se preocupar tanto com as crianças do Brasil. Grace ficou atônita. Por que você está me agradecendo? Ela perguntou, confusa. Com uma voz calma e firme, Dona Isabela começou a explicar. O Brasil, comparado a muitos outros países, infelizmente tem problemas de criminalidade, sim. As notícias que vocês leem não são totalmente mentiras. Mas o que as notícias não mostram é a nossa maior arma contra isso, a comunidade. Grace franziu a testa sem entender. Dona Isabela continuou, nesses bairros como Santa Teresa, e em muitas cidades do Brasil, todos se conhecem. Aquela criança que você viu descendo do ônibus? O motorista conhece pelo nome. A dona da padaria na esquina sabe onde ela mora. A vizinha da janela está sempre de olho. O homem andando atrás do menino hoje? Provavelmente era o tio dele, ou um vizinho que mora na mesma rua. Aqui, minha querida, a criança de um é a criança de todos nós. As palavras de Dona Isabela atingiram Grace como uma revelação. Um momento de virada em sua percepção. As imagens que ela tinha visto até agora no Brasil de repente se encaixaram de uma nova maneira. A forma como as pessoas conversavam umas com as outras na rua, a ajuda não solicitada no aeroporto, a proximidade na praia. Não era falta de limites. Era uma teia invisível de conexão social. Nós temos uma rede, continuou Isabela. Uma rede de olhares, de cuidado. Criamos nossas crianças juntos. É um esforço comunitário. As notícias mostram a violência, mas não mostram as milhões de pessoas que se protegem mutuamente todos os dias. A explicação de Dona Isabela não apenas respondeu à pergunta de Grace, mas também a comoveu profundamente. A ideia de uma comunidade inteira trabalhando junta para proteger suas crianças era algo poderoso. Grace finalmente entendeu por que Dona Isabela a havia agradecido. Sem saber, ao se preocupar com aquelas crianças, ela também havia se tornado parte daquela rede de vigilância. Sua perspectiva mudou completamente. A admiração pela cultura brasileira que havia sido abalada, voltou com uma força ainda maior, agora enraizada em uma compreensão mais profunda da resiliência e da solidariedade do povo. Com o coração mais leve, ela decidiu que iria aproveitar o resto de sua viagem com olhos e mente abertos. Sob o olhar carinhoso de Dona Isabela, Grace e Theo saíram da pousada, decididos a explorar mais um pouco o bairro a pé. As palavras de Isabela, a criança de um é a criança de todos nós, ecoavam na mente de Grace. Por causa disso, ela começou a observar os arredores com uma nova perspectiva. E como se o universo quisesse confirmar o que ela acabará de aprender, a cena que Isabela descreveu se materializou diante de seus olhos. Do outro lado da rua, em frente a uma escola,
uma senhora com um colete colorido e uma placa de pare na mão estava em pé ao lado da faixa de pedestres. Com um sorriso radiante, ela erguia a placa, parando o trânsito com autoridade e carinho, enquanto um grupo de crianças atravessava a rua em segurança. As crianças passavam por ela, acenando e gritando um obrigado, tia. Grace observou a cena com o coração aquecido, e um sorriso espontâneo brotou em seu rosto. Ela se virou para Theo, que também sorria. Uma comunidade inteira protegendo suas crianças, ele disse maravilhado. É incrível. Eles continuaram a caminhar e chegaram a uma faixa de pedestres sem semáforo e sem nenhum adulto por perto. Lá, um grupo de crianças esperava para atravessar. Eles viram um carro se aproximando, e em um gesto coordenado, todos levantaram uma das mãos, sinalizando para o motorista. Vendo isso, Grace ficou curiosa e, aproveitando a proximidade de um homem brasileiro que também esperava, perguntou: com licença, o que significa esse gesto com a mão? O homem, um pouco surpreso por ser abordado, olhou na direção das crianças e sorriu. Ele explicou pacientemente: é para mostrar ao motorista que eles querem atravessar. Especialmente as crianças que são pequenas. Levantando a mão, fica mais fácil para o motorista vê-las. Grace entendeu na hora. Ah, claro! Que inteligente! Ela agradeceu ao homem. Ver aquelas crianças, mesmo sem a supervisão de um adulto, tomando a responsabilidade por sua própria segurança, atravessando a rua com confiança, pareceu a Grace um ato de incrível maturidade. Queria que nossa filha visse essa educação, pensou Grace. Imediatamente, ela pegou seu celular e começou a filmar a cena na faixa de pedestres. Ela queria mostrar à sua filha, na Inglaterra, como as crianças no Brasil eram cuidadosas e autônomas. Mas no segundo seguinte, Grace ficou absolutamente paralisada pelo que aconteceu. Foi de longe o maior choque de toda a sua viagem. Enquanto Grace filmava com o celular, uma garotinha se aproximou da faixa de pedestres. Como não havia semáforo, ela parou com cautela, esperando o tráfego diminuir. Grace observou, admirada, enquanto o pequeno corpo olhava atentamente para os dois lados. Ela sabe como verificar a segurança antes de atravessar, que maravilha, pensou. Depois de um momento, um carro, vendo a menina, parou suavemente para deixá-la passar. A menina fez um rápido aceno com a cabeça para o carro e começou a atravessar a rua apressadamente. Grace continuou a filmar, sorrindo para a educação da criança. No entanto, foi o que a menina fez depois de atravessar que deixou Grace sem ar. Assim que chegou ao outro lado da calçada, ela se virou novamente na direção da faixa de pedestres. Por um instante, Grace pensou que ela tivesse deixado algo cair, mas não havia nada no chão. A menina se virou de propósito para ficar de frente para o carro que a havia deixado passar. Então ela abriu o sorriso mais radiante e sincero que Grace já vira, fez um gesto claro de joinha, com o polegar para cima e, ao mesmo tempo, acenou a cabeça em um gesto de profundo agradecimento. Grace viu seus lábios se moverem, formando um silencioso obrigada. Grace prendeu a respiração. Apenas porque o motorista parou para ela, uma obrigação do trânsito, a menina sentiu a necessidade de se virar e expressar sua gratidão com um sorriso tão genuíno e um gesto tão positivo. O mais incrível foi que o motorista, um homem que ela mal podia ver, pareceu notar o agradecimento e deu uma leve buzinada amigável em resposta. Naquele breve momento, uma troca de pura gratidão e cortesia aconteceu, e a cena deixou uma marca indelével em Grace. De volta à pousada, Dona Isabela os recebeu novamente na entrada. Grace, ainda vibrando de emoção, começou a contar o que acabará de ver. Na faixa de pedestres, uma menina. Ela se virou de propósito para agradecer ao motorista com um joinha, ela descreveu, animada. Isabela ouviu com um sorriso gentil e respondeu: ficamos felizes que tenha visto isso. Mas então ela disse algo inesperado: a escola ensina sobre gratidão e boas maneiras, sim. Mas nós nunca forçamos uma criança a fazer isso. Grace duvidou do que ouviu. Se não era obrigatório, isso significava que o gesto da menina foi completamente espontâneo. Ninguém a mandou fazer. Ela expressou sua gratidão naturalmente. Esse fato deixou Grace ainda mais impressionada.
As crianças do Brasil não estavam apenas seguindo regras, elas estavam praticando a gentileza por iniciativa própria. Aquela imagem, para Grace, era a prova viva de tudo que Isabela havia dito. Era a comunidade em ação, a educação que ia além da sala de aula. Uma criança agradecendo, um motorista respondendo. Tudo acontecia de forma orgânica, parte de um tecido social que a encantou profundamente. Após uma semana inesquecível, Grace e Theo retornaram à Inglaterra. Ao chegar em casa, Grace abriu as malas, mas sua mente ainda estava no Brasil. As cores, os sons, o calor humano e, acima de tudo, a imagem daquela menina. Antes mesmo de terminar de desfazer as malas, ela pegou o celular, ansiosa para mostrar o vídeo à sua filha. A filha, ao ver o vídeo, ficou tão surpresa e comovida quanto a mãe. Que crianças educadas e com um caráter tão bonito! Isso é incrível! Exclamou ela e imediatamente pediu: Mãe, me manda esse vídeo, por favor. Grace, feliz, enviou o clipe e perguntou casualmente: O que você vai fazer com ele? A filha respondeu com um sorriso: Vou postar nas redes sociais, é claro. Grace ficou um pouco surpresa, mas como ela mesma pretendia postar sobre sua viagem, não deu muita importância. Eu não sou famosa, pensou, no máximo alguns amigos vão ver. Mal sabia ela que alguns dias depois, um acontecimento inesperado a aguardava. O vídeo que sua filha postou não ficou restrito aos amigos. Começou a se espalhar, compartilhado por dezenas, depois centenas, depois milhares de pessoas. Quando Grace soube pela filha, foi checar os comentários por curiosidade e ficou chocada com a repercussão. Que crianças educadas! O Brasil está de parabéns! Que cultura linda, estou emocionada! Vou mostrar este vídeo para os meus filhos, para que aprendam a importância de respeitar os outros. Uma avalanche de comentários elogiando o Brasil inundou a postagem. Ao ler aquilo, Grace balançou a cabeça, emocionada. A beleza do Brasil que ela sentiu estava agora ressoando com pessoas do mundo todo. Sua própria postagem também viralizou, e ela e a filha compartilharam aquele sentimento de assombro. Elas nunca imaginaram que a experiência de uma viagem ao Brasil poderia se espalhar pelo mundo daquela forma. Pessoas de todos os cantos estavam comovidas pela cultura e pela educação brasileira. A repercussão foi tão grande que uma emissora de TV local entrou em contato, pedindo para entrevistá-la sobre a viagem e o vídeo. Naquela noite, Grace contou a Theo sobre o convite para a entrevista. Ela esperava que ele a aconselhasse a recusar, mas, para sua surpresa, Theo foi totalmente a favor. A beleza do Brasil que nós vivenciamos está sendo transmitida para tantas pessoas. Isso é ótimo. Vá em frente e aceite a entrevista, ele a encorajou. Para Grace, ser entrevistada na televisão era uma experiência inédita, e ela estava hesitante. Mas com o apoio de Theo, decidiu aceitar. Durante a entrevista, Grace contou sua história completa. Falou sobre o medo e a decepção que sentiu ao ver crianças sozinhas pela primeira vez, comparando a situação com a realidade britânica e pensando: será que o Brasil é um país que não se importa se suas crianças são expostas ao crime? No entanto, ela explicou como sua perspectiva mudou radicalmente após a conversa com a dona da pousada, que lhe falou sobre a segurança e a rede de proteção comunitária. Ela descreveu o espanto e a emoção ao entender que o Brasil, apesar de seus problemas, tinha uma taxa de criminalidade em muitas áreas que permitia essa liberdade, e que a comunidade inteira protegia suas crianças. Eu não esperava que em um ponto de virada da minha vida, eu aprenderia sobre respeito e gratidão com crianças de um país estrangeiro, disse ela, emocionada. O que mais me surpreendeu foi que as crianças brasileiras demonstravam naturalmente valores completamente diferentes do que eu conhecia. Especialmente aquela menina na faixa de pedestres. Não era apenas educação, era uma iniciativa de expressar gratidão. Eu entendi que isso é o resultado da educação brasileira. Para concluir, Grace disse: eu espero poder transmitir o sentimento de respeito ao próximo que aprendi no Brasil para as crianças da Inglaterra também. Ela estava determinada a levar essa valiosa lição para seu próprio país. Aquela cena de uma criança agradecendo a um motorista, que para muitos brasileiros pode ser algo comum, aos olhos de uma estrangeira, tornou-se um ato de imensa beleza e inspiração.
O programa foi ao ar e a repercussão foi gigantesca. Mesmo sem serem forçadas, as crianças agradecem. O Brasil está de parabéns. Não acredito que tenha a mesma idade dos meus filhos. É por isso que o Brasil, apesar de tudo, é um lugar tão especial. Claro, houve quem expressasse preocupação, mas se virar para agradecer não é perigoso? E se vier outro carro? No entanto, a esmagadora maioria das reações foi de admiração. Pessoas compartilharam suas próprias histórias. Perdi minha carteira no Brasil e uma pessoa correu para me devolver. No meu país, teriam pego o dinheiro primeiro, mostrei o vídeo para meu filho e no dia seguinte ele começou a imitar o gesto. O Brasil é um manual de boas maneiras. No fim, uma mensagem de gratidão resumia tudo. Fazia tempo que não via algo tão reconfortante. Obrigado por compartilhar. Assim ficou claro quão forte foi o impacto da cultura brasileira. A atitude da menina, embora com algumas críticas, foi majoritariamente elogiada como um exemplo a ser seguido. Isso, sem dúvida, tem a ver com a educação no Brasil, que desde cedo ensina a importância da empatia, da gratidão e do respeito. A educação brasileira não se resume a conhecimento, mas à formação do coração. E nós, adultos, devemos nos esforçar para ser um exemplo para que nossas crianças nunca se